Estamos iniciando nosso terceiro episódio da primeira temporada do Speedcast com uma dupla demais, né? Assim, a referência é o seguinte: cultura automotiva no Maranhão, no Brasil, São Luís, é 200 milhas. Então aqui, galera, hoje os nossos entrevistados, nossos bate-papo é com grande Bruno e grande Nielson. E é isso, galera. Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto. Assim, queria de cara. Não, pela presença. De cara, falei presença, obrigado pelo convite, porque a gente tá tão acostumado a estar do outro lado, que na hora. Pois é, me ajudem. Galera, assim, para começar, eu queria logo agradecer mesmo, a gratidão por estar com vocês aqui comigo, né? Porque vocês sabem que é início de projeto, é início de conexão. E, assim, eu queria que fosse assim, a ideia mesmo do projeto é falar um pouquinho. Não só do 200 milhas no geral, mas eu queria saber um pouco de Nielson, do Bruno, né? Os pais, né? Os filhos, sei lá, assim. Então, assim, pra galera, pra quem não conhece, muita gente conhece, né? Então, eu queria que o Bruno e o Nielson se apresentassem, né? Consequentemente aí. E vamos ver o papo, assim, queria que fosse um papo descontraído, vamos ver se a gente busca alguma coisa que a galera não conhece, não sabe, né? E é isso, galera. É com vocês, Bruno. Bacana. Rapaz, Nielson está mais tempo nos 200 milhas? Vamos começar pelo Nielson, né? Nielson, só apresenta, Nielson. Passando a bola pra mim, cara. Então, pessoal, meu nome é Nielson Muniz, né? Pessoal, vulgo Nini, o pessoal gosta de chamar muito Nini. Sim. Aliás, a primeira pessoa que começou a chamar Nini foi minha mãe, pô. E aí, não sei como, mas maranhense tem mania de chamar o primeiro, né? A primeira sílaba, bota duas vezes, né? E a minha história, né, basicamente é a seguinte, né? Um jovem que gosta muito de carros, desde criança, muito criancinha, sempre muito apaixonado por carro. Entendeu? A vida toda era desenhando carro, era falando de carro, era o carinha que era o doido da casa que assistia a matéria de racha de rua e achava, olha que massa, tipo, todo mundo preocupado, achando... absurdo, que realmente é um absurdo, é muito perigoso. Não façam isso, pessoal. Mas, tipo, achava, olha que massa, olha que legal, o cara, aquele Chevette rodando e tal. Enfim, mas sempre pautado nos carros, mas, como é que eu posso dizer? Um bom filho, uma pessoa tranquila, né? É tranquilo. Tranquilo até, né? A apresentação dele, né, Bruno? Trabalhando aí hoje, professor, né? Professor. Eu sempre gostei de números. Isso tem muito a ver também com os carros, né? Física é matemática aplicada, né? Então a gente tem tudo a ver. Essa conexão aí entre carros, números, velocidade, tudo, sempre estiveram comigo, né? Mas o 200 milhas, né? A gente vai começar a falar deles? Pode. Rocha, como é que tu chegou nisso? Para eu chegar no 200 milhas, né? Primeiramente eu tenho que começar, né? Que eu basicamente gostava de carros e gostava de foto. Tirar foto, achava, registrar, tudo. E aí eu tinha uma página, né? Que é Blogspot, né? Que era o Socados e Espirrando. O nome é um pouquinho meio, sei lá, por causa... São casos de referência a rebaixados, né? Muito rebaixados e tal. E Espirrando é referente a carros turbo, modificar e tal. E aí, na época, tinha um Blogspot. E aí eu fiz algumas fotos e tudo. Essas fotos chegaram a circular um pouquinho entre a galera, porque a galera não tinha tanta, por exemplo, assim, uma mídia pra estar fazendo como a gente faz, né? De carro, de moto, essas coisas. Nunca tinha aqui antes, nunca teve antes. Antes a página foi criada em 2008. Antes era 200milhas.com, que a gente tinha o site, né? Mas talvez a gente volte, né, Bruno? Deus quiser, estamos trabalhando para isso, vamos aguardar para ver se dá certo. Mas na época eu fui fazer essas fotos e tudo, lancei e essas fotos circularam. E até que chegou no coautor aí. Eu digo coautor porque eram quase praticamente 50 pessoas ali que criaram o 200 milhas, né? O 200milhas.com. Na época, o grande Gabriel Pestana, abraço, Gabriel. E aí ele viu as fotos e me fez um convite. Se eu não queria participar, não quer participar, fazer umas fotos. Eu vi que tu faz umas fotos legais e tudo. Entendeu?
veio aqui pra gente conversar, né? Ele morava lá perto de casa, ele mora lá perto de casa ainda. E tudo. E aí eu fui. E aí aceitei o convite. Né? Achei umas coisas legais. E de lá pra cá eu nunca parei. Mentira. Parei sim, porque a vida não é só carros, né? A gente sabe disso. A vida não é só carros. E como eu falei, né? Faculdade, curso de matemática é um curso muito difícil. A gente tinha que parar aquele momento pra... vou ter que dar uma pausa aqui pra me focar nisso daqui e tentar atingir esse objetivo. Né? Mas aí já tô na estrada com aos Santos e Barrancos aí, 14 anos já, de 200 milhas, começando em 2010, eu comecei 2 anos depois que a página já tinha existência, e agora eu vou passar a bola para Bruno, por quê? Porque durante a minha caminhada, né, e isso eu falo de histórico, de pessoa, né, eu tive Bruno, foi um amigo de infância, a gente trocava essa ideia de carro, a gente se conheceu em Lan House, que inclusive é uma coisa que tem a ver com o Speed Rap. Galera, vamos lá aqui direito. Não, vamos lá. Galera, você sabe a origem da Speed? Vou pegar esse gancho. Falar da Speed, origem da Speed, isso é bacana, isso é bacana, esse gancho. Pra quem não sabe, a Speed Rap, né, que também hoje a gente chega no Speedcast, na Speed Comunicação, toda essa linhagem aí, ela inicia em uma Lan House. Na verdade, a nossa marca, ela tá em referência à Lan House, porque era uma Lan House que tinha uma internet um pouquinho mais rápida, na época, acho que era até da Jet. Banda larga, que era um pouquinho mais rápida. E aí, acho que lá era Jet, né, porque era difícil a internet. Mas assim, e o nome de Speed era porque é como se fosse a Lan House mais rápida daquela região. E aí a gente segue lá. Então, o Speed vem da Lan House, né, então é a Speed Lan House, que depois vira Speed Comunicação, e aí hoje chega no Speed Rap, e hoje no Speedcast, entendeu? Então assim, galera, era Speed Lan House, essa é engraçado que tu fez 3 viradas de chave. E assim, e sabe o que é legal também? Falando de automobilismo, automotivo, é que a nossa marca, quando a gente cria a marca Speed, a gente remete, né, o nosso símbolo da marca Speed Comunicação é um velocímetro. Entendeu? Então o cara que ele criou, que foi o grande Apit Brand, que criou a marca, e quando ele cria a marca Speed, antes da Speed Rap, que é a marca da nossa base de empresa de comunicação visual, é um velocímetro. Então ele coloca assim, Speed. A evolução da Speed Lan House, ela começa com a Speed, e a composição da marca é isso. Se você olhar a marca da Speed, lá vai estar Speed, é um velocímetro, vai ter uns marcadores e tem uma setinha. Então, ele mostra isso. Depois eu vou mostrar essa curiosidade pra vocês. A gente legal, marca lá. Bacana, então, assim, mas foi um gancho legal. Então, assim, voltando pra Lan House, voltando um pouquinho com o lance da Lan House, e depois eu queria que, quando o Nelson finalizar, eu queria que o Bruno contextualizasse, juntando um pouquinho da história de vocês, aí vocês comentassem um pouco do Janto dos Milhas. Aí depois a gente segue. Porque aí, na Lan House, a gente tinha uns jogos, né, famosos Need for Speed, a gente jogava muito, trocava muita ideia. E na época, eu até fiquei em segundo lugar de campeonato que teve, né, da própria Lan House, né? Sim. Da própria Lan House local. Na verdade, local ali, da região Maranhão Novo, Beckman e tal. Sim. E aí, mas a gente sempre teve essa ideia, não só por causa dos jogos, porque eu já conhecia ele do próprio bairro, porque ele era ele morava numa rua paralela à minha. Então, automaticamente, a gente chegou até a jogar bola. Não sei se eu cheguei a jogar bola uma vez com ele. Você tinha tempo pra bola? Não é só carro, não? Não é só carro? A raridade, né? Mas eu ainda cheguei a jogar bola na rua ainda, cara. Ainda tive esse momento ainda de imaginei, né? Mas... tirar o dedão do pé. Queria essa raiz ainda. Mas, voltando, assim, a nossa amizade mesmo, a proximidade foi maior já na adolescência de 16, 17 anos, por ali. Entendeu? Então, eu já tenho uma história que é maior, né, do que isso, entendeu? Eu vi o Bruno começar a faculdade dele, que depois ele parou e tudo, e tem a questão de ter filho e tudo. Sim. Então, assim, a gente tem todo um histórico que a gente já conhecia. Então, assim, como eu conheci o Bruno, que gostava de carro como eu, e que tinha um pouco mais de cultura automotiva em relação a ler, a pesquisar, e aí, tipo, ele vai falar aí do Jalopnik, que na época a gente trocava ideia disso daí, mandava os links às vezes e tudo. Olha que legal, tal. Então, daí pra frente, aí eu falei, não, eu preciso de alguém. Por quê? Porque todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo vai ficando mais velho, vai ter responsabilidades, e aí chegou um momento que a gente, não, eu preciso de alguém pra estar injetando uma cultura automotiva pra esse pessoal aqui, umas curiosidades, alguma coisa que realmente venha a somar, a agregar aqui, porque não é só foto, pô, não é só... É uma cobertura, tudo. Era uma espécie, no início, falando assim, era uma espécie de camaleão, né? Quem conhece o site do camaleão, lembra, né? Lembro, camaleão só de carros. Então faltava esse outro lado, tipo essa informação, entendeu?
Esse tempo também, né? Assim, hoje é muito rápido a comunicação, a internet e tudo, mas naquele tempo era outro momento, né? O acesso era mais difícil. Era né? mais difícil. Então a gente vinha, é foto, o pessoal vinha, buscava, tudo, acabou. Mas a gente queria essa proximidade com as pessoas. Então eu falei, Bruno, fiz um convite pra ele em 2014, né? 13, né? 13 pra 14. Eu falei, Bruno, que tô pensando em fazer assim, tal. O que tu acha? Não quer entrar na equipe, pô? Vou falar com o Bruno, com o Gabriel, a gente vê o que a gente pode fazer. Aí ele topou. Aí eu falei com o Gabriel, expliquei pra ele. Eu falei, bacana, legal. Chama ele, bora conversar. A gente conversou, tudo, e tá aí, até hoje. E aí, hoje, né, é engraçado isso daí, porque antes, né, quando se falava em 200 milhas, você lembrava de mim também. Mas hoje, quando você fala de 200 milhas, você lembra dele. E muito mais dele, porque, tipo, como ele falou uma vez, o 200 milhas precisava de um rosto, porque tudo evoluiu, né? Sim. Mudou, agora é Instagram, a gente deixou de ser uma página que tinha só fotos e tudo, e aí precisou de um rosto para representar uma marca. Sim. Que a gente vai falar também em breve, a virada de uma marca. Até porque esse assunto também é muito interessante para a questão de empreendedorismo e também porque algumas empresas de marketing, algumas empresas pregam isso quando tem a cara de alguém, né? Tipo assim, alguém representa aquela marca, né? Lá na Speed mesmo, eu creio que eu tenho um rosto da empresa. Sim. Eu acho que eu tô nos stories, eu mostro, tem alguém que faz um conteúdo, mas eu acho que o da Speed, por exemplo, da Speed Rap, eu tô lá com uma cara da empresa, entendeu? Então assim, eu vou estar ali como uma referência também. E isso é legal. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu acho que isso é importante no ciclo também, né? E, lógico, tem umas exceções, tem empresas que não curtem muito isso, mas eu acho que é fundamental. Mas eu também, assim, até um tempo atrás, a minha ideia de 200 milhas era Bruno, entendeu? Também, assim, você fala de Bruno. Até porque quando a gente fala da história da conexão nossa, foi com ele. E também, assim, e outra coisa também que eu achei legal, uma curiosidade, que eu achei legal quando o Nias está apresentando, é que eu ou algumas pessoas acham que o 200 milhas começou com vocês ou com o Bruno, entendeu? Então, assim, a história é importante pra gente comentar um pouquinho, que é um dos focos da gente, é pra mostrar um pouquinho disso. É que hoje muita gente acha que é o Bruno que começou. É assim, que entendeu? Essa história. E é isso. É com vocês. Um histórico muito grande, porque é uma reunião de amigos que resolveram abrir uma página voltada pra carros. Todos eles gostavam de carro. Então, eles resolveram fazer. Era um hobby. E aí, é justamente desse hobby que nasce a ideia do 200 milhas, mas é esse um momento, eu acredito que o momento de virar marca é quando o pessoal aceita o trabalho. Aceita o trabalho como? Vê que tem qualidade, vê que realmente, os caras estão entregando uma foto boa aqui, tem uma cobertura de qualidade. Tem conteúdo, tem conteúdo, tem propriedade. Exatamente, tem propriedade do que fala. Isso. Então foi isso que eu acho muito isso. Eu acho que vocês dominam muito assim, o assunto, os carros. Eu acho que é muito massa. Isso é muito porque legal. Também vai muito, como eu falei, né? Lê muito, estuda muito. O Bruno sempre leu bastante, muito mais que eu. Então, ler e estudar sobre carros é prazeroso demais. Qualquer coisa que tu faça, que tu vá ler. Conhecimento do jogo. Exatamente, conhecimento do jogo. E aí tu percebe isso. Então eu vou passar a bola pra ele aqui, certo. Porque ele vai chegar nesse momento, dessa ideia de virar uma marca, porque, como eu falei, a aceitação do público e o público, porque a gente tinha a ideia de adesivar e tudo. Aí, cadê o adesivo de 200 milhas e tal? Né? A gente teve até um patrocínio, primeiramente, com uma outra gráfica. E hoje em dia já foi, né? Que era a Gráfica Rápida na época, né? Agilize. Era do colega nosso. E aí, a gente, na época, né? Teve essa parceria e ele fornecia os adesivos. Só que aí, o povo vinha, pegava os adesivos e aí a gente percebeu que foi esse momento que falou assim, realmente já deixa de ser só um hobby. É uma coisa que o povo a pessoa já conecta com a marca, né? Já coloca... Já sela o carro, né? Já é massa estar com uma marca já ali. Quer ter ali carimbado, tá entendendo? Tipo assim, o meu é que nem uns falam. Acho que é o Clube dos 200 milhas. Mas não é clube, gente. É uma página que é voltada pra vocês. Entendeu? Então, assim, quem faz hoje 200 milhas são as pessoas. Entendeu?
E aí eu vou passar a bola para o Bruno aqui, para ele continuar essa história aí. Pronto. Brunão, então faça sua apresentação, o Nelson já falou um pouquinho dele, né? Lógico que a gente não conseguiu falar tudo, a gente vai ter que voltar, acho, na segunda temporada, mas aí fala um pouquinho de você, lembrando que eu queria saber muito mais do Bruno, que muita gente não conhece também, eu acho que vai ser legal. E também depois aquele geralzão sobre 200 milhas aí, e é isso. Pois é, galera, eu sou o Bruno, pra quem ainda não me conhece pessoalmente, eu sou servidor público, né? Mas fiz faculdade de administração, mas não concluí. Mas passei ainda bem na Federal, fiz curso de ciências imobiliárias, que é um curso que ninguém conhece. Eu não atuo na área, mas eu me formei. É engraçado que outro dia ele tava perguntando, gente, alguém trabalha aqui com uma construtora não sei o que e tal. Falou, cara, tu que é formado nessa área? Mas, cara, é uma coisa interessante que eu acho que cabe falar. Universidade é um universo de coisas. Verdade. Eu aprendi muita coisa ali na UFMA, muita coisa. Principalmente em relação à elaboração de projetos, direito, o meu curso, metade do meu curso é só cadeira de direito, e relacionamento interpessoal, né? Então, para vida profissional e pessoal, eu cresci bastante, né? Mas vamos lá. Eu comecei minha vida em uma lan house, como a Speed Rap. Olha aí, cara, o cortezinho, olha a história. Galera, Conexão Muda o Jogo. Conexão Muda o Jogo, cara. E a Lan House tá aí na Conexão. Mais cedo a gente fez uma edição também, outro episódio, segundo episódio, nós falamos sobre internet. Você sabia também que a Speed já também iniciou o provedor de internet? Olha só. Eu, na verdade, como Speed, né, como pessoa de mídia, que tá na frente, você vai assistir o primeiro episódio, depois vocês vão entender essa história. Então a gente vai falar, você vai entender lá que a gente também iniciou o provedor de internet, que hoje tá bem grande. Tá? Sim. Então assim, mas vamos voltar aqui. Então, galera, pra quem não sabe, a Speed, o Rap hoje, o Speedcast, ele vem da origem da Lan House. Então, assim. Era Speed Lan House, né? Speed Lan House. Então, assim, nós éramos uma Lan House, aí a internet bomba, e a Lan House dá uma quebrada. Sim. E aí a gente já tinha uns. Aí vamos falar de conexão do jogo de novo, e relacionamento interpessoal que o Bruno falou. Pra gente. O início da gente de comunicação visual, ela vem dos relacionamentos. Eu lembro que, tipo assim, a gente era uma house, a gente tá lá, de repente, alguém que eu estudei com ele na 4ª série, meu amigo Diogo, entendeu? Meu amigo Diogo falou assim, Rui, você consegue fazer os cartões de visita para um deputado que eu atendo lá em Brasília? Eu falei, sim, entendeu? Mas imagina, pô, um deputado. Aí depois ele falou, Rui, eu tenho um contato de um cara que ele é um senhor e tal, que ele é da prefeitura X, tu consegue fazer as impressões para ele? Aí eu já tinha a manha de jogar. Conexão muda o jogo, e lembrando também, né, que aquele negócio como o Bruno falou, do pai do Júlio, também, pois é, galera, eu sou design também. Aí o design, o da Lan House, né, aí é um pouquinho de cada coisa, não perder a oportunidade, né? Então, assim, pra fechar o gancho do Bruno, Speed Rap vem da Lan House, entendeu? A gente já participou de internet que massa. E tudo mais. E volta, Bruno, pra ti. Que massa. Não, mas é isso. Meu primeiro emprego informal foi na Lan House. Tava comentando aqui com a galera que eu ia tanto na Lan House como cliente, né? Viciado em jogos eletrônicos na época, da adolescente, que eles fizeram o convite pra mim trabalhar lá no final de semana, né? Que eles trabalhavam a semana inteira. Olha a visão de empreendedor aí ainda. Pois é, eles trabalhavam a semana inteira e queriam descansar no final de semana. E eu, não, beleza, eu vou cuidar da Lan House. Aprendi muito sobre gestão nessa época, né? Os primeiros passos, claro, na prática ali. E aí depois, na época eu tava fazendo faculdade de administração. E no curso lá, eu fiz uma conexão com um amigo que trabalhava na JS Peças, que era uma autopeça. Ainda existe essa autopeças, é muito forte. Sim. Peças de caminhão, me chamou pra trabalhar lá, porque eu tava querendo muito trabalhar na época, aquela história do jovem que quer parar de depender de ficar pedindo dinheiro pros pais, que eu achava horrível pedir dinheiro pra papai. E aí eu queria ter meu próprio dinheirinho, então fui atrás e consegui. Tive alguns outros empregos, já trabalhei em supermercado, foi onde eu conheci a minha esposa. Já trabalhei com venda de consórcio, com imobiliárias, que foi quando eu estava fazendo o curso de ciências imobiliárias. Ciências imobiliárias, lá. Né? E em 2013 eu prestei um concurso público e fui aprovado. Estou desde 2015 associado ali à Segurança Pública do Estado, servidor estadual. E aí a questão do pai do Júlio, né? Servidor público. Na época, 2013, recebeu o convite com 200 milhas, que o Nelson falou. E aí no 200 milhas a gente começou a tentar profissionalizar a coisa. A gente viu que 200 milhas estava se tornando muito querido pelo público e tinha uma identidade. As pessoas queriam, por exemplo, estar com o adesivo do 200 milhas no seu carro ou
queria ter uma camisa 200 milhas, o pessoal queria, enfim, tinha essa questão do ciclo, né? Tem um termo da administração que existe, mas eu não tô lembrado agora, que é que você tem aquela sua rede, né, vou chamar de clientes, que eles se identificam com você, eles te defendem, né? Isso é massa. Isso é muito legal. Isso é bacana, isso aí. E aí o pessoal começava a falar, nossa, o 200 milhas faz os melhores eventos, faz os melhores encontros, e aí eu, poxa, tem uma oportunidade aqui, cara, vamos profissionalizar isso daí, né? Eu acho que dá pra gente fazer muita coisa. Começamos aí atrás. Empreendedorismo, né? E também, Pois gestão, negócio. Pois é. Com certeza. As parcerias começaram a aparecer, a gente ia atrás totalmente inocentes, né? Porque a gente não tinha um mentor. Sim. A gente foi aprendendo ali na raça. Na como raça. fala. né? Eu, por ter feito a administração, eu tentei aplicar algumas coisas, né? Algumas técnicas de gestão, principalmente em questão de marketing, porque na época eu era um curso de administração voltado mais para marketing, não era tão geral. Então eu tentei aplicar isso no 200 milhas. Não sei se eu falei, mas eu entrei no 200 milhas para escrever textos, né? Eu sempre gostei muito de ler, então eu escrevia bem. Só que aí a gente começava a pegar outras funções, né? Tirar foto, quando o Nelson não podia. Vai ter um encontro. Não, vou ter que ser agora o promoter do encontro. Então vamos tentar. E novamente o lance da gestão de empresa, as dores, a dificuldade, que Justamente. parece que é assim, algo de outro mundo, mas é presente em quase todos os negócios. Todas as Até, áreas, por exemplo, todas as assim, áreas. tu tá numa empresa, a Speed Rap, por exemplo. Vai lá contrata alguém, e se alguém só faz aquilo, você tá contratando hoje pra fazer a função X. Hoje é só assim. Hoje é. Vamos falar sério. Puxa pro Bruno, vai puxar Em pro algum Bruno. momento- Pois é, Puxa vamos pro lá. Bruno, Nelson. Brincadeira. Vamos lá. E aí, vamos lá. A gente foi profissionalizando a coisa, né? Principalmente, assim, a questão da profissionalização, ao meu ver, foi principalmente em relação a eventos, Sim. né? Organização de eventos. Eu tentei trazer para o 200 milhas eventos com estrutura, eventos com atrações, né? Antes era só um encontro, a gente simplesmente convidava a galera, as pessoas vinham, estacionavam seus carros e trocavam ideia. Aí eu, não, vamos trazer um DJ? Vamos trazer um food truck ali pro cara vender um lanche pra galera? Não só um lanchinho, uma coisa que tem a ver com o carro, né? Vamos fazer premiações pros carros mais equipados e tal. E aí foi escalando. Veio o Instagram, né? O Instagram, uma ferramenta fantástica. Porque antes a gente era o site, como o Nelson falou. Tinha o site 200 milhas. Só que o site, ele era alimentado... As pessoas começaram a deixar de assistir, de ver o site. Por quê? Porque existia o Instagram, né? As pessoas começavam a acompanhar tudo só pelo Instagram. Tudo na palma da mão. E a ali gente foi rápido. migrando pro Instagram aos poucos. Só que o Instagram, ele te pede uma geração de conteúdo. Então a gente tentava profissionalizar ao mesmo tempo que sempre estava trazendo alguma coisa pro nosso seguidor, pra quem estava acompanhando a gente. Certo? Curiosidades, dicas, né? Mostrava os projetos da galera, o pessoal adorava, todo mundo, quando a gente postava foto do carro, o proprietário ficava feliz pra caramba, né? Isso desde a época do site, mas também no Instagram continuou. E, ao mesmo tempo, a gente tem os desafios pessoais, né? Hoje eu tenho 2 filhos, então a gente tem que fazer aquilo, esse negócio ser rentável, até porque, cara, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Exatamente. Organizar um encontro demora dias, às vezes meses, né? Esse tempo eu poderia estar dedicando, por exemplo, trabalhando. Para isso acontecer, tem que ser rentável. Quando a gente começou, acho que teve uma virada de chave que foi um desafio pra gente, quando a gente começou a cobrar pelos eventos que a gente fazia. Porque antes era só um encontro gratuito, né? E a gente... Inclusive, teve uma galera que foi resistente a isso daí. Exato. A gente, como é que acontecia? A gente via de fora. Os eventos fora, o pessoal sempre cobrava, né? E é justo. Afinal de contas, você está dedicando um trabalho ali extenso. Muito grande. Como eu falei, tempo é dinheiro, né? Fora isso, fora o tempo, na verdade... Não, eu vou inverter a situação. Na verdade, antes de se pagar, a gente, com o desejo de fazer um evento melhor, a gente cobrava para poder pagar uma estrutura legal pra galera. Poxa, eu vou fazer aqui um portal, um palco. Pra mim chamar um DJ, eu tenho que pagar o DJ. De onde é que vai vir esse dinheiro? A gente tentava parceria, mas também tinha que cobrar a entrada, né? E como a gente que começou isso aqui, não tinha isso antes, teve uma galera que ficou resistente. Não vou pagar pra quê? Não vou. Eu vou pagar, vocês que tem que pagar pra mim. Vocês que tem que pagar pra mim expor meu carro. Eu tô fazendo a mídia de vocês.
foram uma barreira, mas que assim, com o tempo o pessoal foi entendendo, né? Ainda bem. Não foi fácil. Afinal de contas, nós fomos os primeiros a fazer isso. E aí depois o pessoal viu, poxa, eles estão cobrando, mas eles estão entregando um evento legal. Eles estão entregando banda, DJ, uma estrutura bonita. Aí começou a abrir a mente das pessoas e as pessoas aceitaram, né? Hoje, quando a gente faz os eventos mais elaborados, as inscrições se encerram em menos de uma semana. O que é muito bacana, o desejo das pessoas em participar, né? A gente tem 2 formatações de evento hoje. São os eventos maiores, mais elaborados em relação à estrutura, né? Eles são, obviamente, mais caros, mas, ao mesmo tempo, eles esgotam bem rápido por causa do desejo das pessoas em participar. Vou dar exemplos aí como Golden Car Show, o VAG acabou participando do 200 milhas também. Hyperfest que também teve. Hyperfest, que a gente fez parceria com o TS. 200 milhas Car Meeting. 200 milhas Car Meeting chegou em três edições. A gente deu uma pausazinha, mas a gente tá tentando. Foi por conta só da mudança de formatação de evento. A gente temos novidades, aí muda o nome do evento por conta disso, né? Então, já tem um certo histórico legal, né? E tem o outro lado que é um pouco mais informal, um pouco mais povão, entre aspas, que é o Mega Encontro. Que é o Mega Encontro. Que sempre foi uma coisa que estava com 200 milhas. E também deixa o chefe também, né? Assim, digamos, mas na verdade, o que é um Mega Encontro? Porque assim, para fazer um evento grande, elaborado, com estrutura, atrações, exige muito tempo. Não dá pra fazer o quê? 1, 2 por ano somente. Nesse meio tempo o pessoal fica cobrando. Quero encontro, quero evento, quero não sei o quê. E aí pra gente fazer algo, pra atender o nosso público e ao mesmo tempo fazer algo mais fácil, surgiu o Mega Encontro, né? Porque existe o encontro do Fusca, o encontro do Opala, encontro de antigos, encontro de rebaixados. 200 milhas vai fazer um mega encontro que vai reunir todo mundo. Só que é aquela coisa mais informal, né? E mais fácil de fazer. Sim. Essa é a função do mega encontro. Aí meio que tapar um buraco, atender a galera, o desejo da galera de ter uma reunião. Não tem tanta estrutura, mas é mais fácil de fazer, por isso que é mais barato. Mas ainda tem custo, por quê? Primeiro tem que ter liberação, tem banheiro químico, umas coisinhas. E claro, o tempo da gente pra fazer tudo isso. Então não é uma coisa jogada, entendeu? Não é uma coisa de, vamos jogar o pessoal ali, não. É uma coisa organizada também, entendeu? Exato. Tem até o cuidado com o público, né? A quantidade de pessoas, a comodidade do público, né? Toda a inscrição, né? Tem um controle, na verdade. Sim. Então o fato de ter o controle já... Sim. E aí, por outro lado, um fruto do Instagram foi o quê? O Instagram, ele pede o que tu falou agora há pouco, a questão do rosto, da pessoa que aparece, né? Quando a gente começou, a equipe estava reduzida já, né? Já estava praticamente só eu e tu, já eu Sim. acho, né? O Nelson não aparecia tanto, ele teve uma resistência para aparecer no Instagram, né? É bem recente essa minha aparição com essa ideia de influência, entendeu? É só uma questão de prática, né? Você, tipo assim, a gente tá conversando aqui tranquilamente, mas no começo, na hora que bota uma câmera na frente, é a mesma coisa, eu vou gaguejar, enfim. E aí, com a prática, né? Então, quem começou a aparecer mais fui eu, exatamente. Tanto a questão de vergonha, né? Quanto a questão de tempo também, que ele tava e também trabalhando porque bastante. eu sempre preferi ficar mais atrás das câmeras, fazendo as fotos, né? E assim, a maior aparição que eu tive, inclusive até hoje, né? É no YouTube. Sim. Que eu já tinha feito alguns vídeos de alguns carros e tudo. Daqui a galera gostou muito na época, viralizou demais. Mas deu uma pausa, né? E aí veio o Instagram junto, veio, na verdade, o Facebook antes, depois veio o Instagram, e aí veio o Bruno, que, como ele falou, necessitou de uma pessoa estar em contato ali o tempo todo com o público. Exato. Uma cobrança que o Instagram faz acabou virando uma ferramenta, né? E aí, essa questão o Instagram, ele apresenta mais pro público, ao alcance, quando aparece alguém. E de tanto eu aparecer lá, algumas empresas começaram a ficar interessadas nesses números que o 200 milhas estava apresentando, né? Interessante. Porque o que as empresas querem? Querem alcançar o seu público, né? Visibilidade. E principalmente as empresas automotivas viram que o 200 milhas estava agregando praticamente todo mundo que gosta de carro na região, né? E aí a gente começamos a fazer uns testes. Eu ia lá e fazia literalmente uma propaganda. Olha, eu tô aqui na Speed Rap e a Speed Rap faz isso, assim, assado.
do meu jeito, né? Desse jeito mais informal, que é o que a gente sempre tentou entregar. Que funciona para conversar com o seu público, com o nosso público. Mostra naturalidade, né? Exato. E aí começou a surgir essa questão das empresas parceiras virem, olha, quanto é que é para fazer a propaganda? Olha que legal, né? E até hoje a gente está amadurecendo isso, mas já tem um caminho bem legal. Por quê? Porque a gente consegue entregar para a empresa um público, números, visualizações, e ao mesmo tempo a gente consegue fazer de maneira, ao mesmo tempo, extrovertida, informal, mas profissional. E também, às vezes, sabe o que acontece? O fato da propriedade, da referência é interessante. Sim. Eu lembro que eu mesmo já te mandei várias mensagens assim, Bruno, onde é que eu acho isso? Então, Bruno, me fala com de tal pessoa. Então, assim, Bruno, me lembra de como é que eu falo com tal pessoa. Eu te mando mensagem sobre isso. Às vezes, para saber... Eu lembro que tu me passou até a orientação de alguma referência de carro, coisa técnica. Eu passei, Bruno, mas isso aqui, esse veículo, esse ano e tal coisa, é isso. Aí eu falei, obrigado pela consultoria. Mas, assim, isso é referência. E também isso é massa, isso é legal. Aí volta aquela história de questão de gostar de ler, né? Modéstia à parte, de tanto ler coisas sobre carros, a gente acaba sabendo uma coisinha ou outra. E de tanto aparecer, a gente acaba conhecendo várias empresas do ramo automotivo. Então, o cara pergunta, Bruno, onde é que eu mexo no câmbio automático de um Vectra? Eu vou saber um cara que mexe, né? E aí, quando as empresas começam a vir, eu começo a procurar também algumas empresas para indicar essas empresas pro meu seguidor. Que é tipo assim, ó, tem muita gente perguntando sobre isso. Tem muita gente perguntando sobre plotagem. Aí o rapaz, a Speed Rap faz plotagem. Hoje mesmo no Instagram tu me marcou. No grupo lá de especialização. Sim. E é isso, aí eu vou procurar o Rui. Porque, Rui, olha, tem muita gente procurando sobre plotagem. Eu posso te indicar. Vamos fazer uma parceria? E aí ocorre a conexão. Que conexão muda o jogo. É isso aí. Aliás, esse momento da conexão com a Speed Rap é até um pouquinho enigmática, porque a gente não sabe, a gente sabe um intervalo, mas a gente não sabe exatamente o período. E essa é a pergunta que eu ia falar pra você, tipo assim, em que momento que a gente nos conectamos, né? A gente tava agora há pouco, na verdade, tentando lembrar. Eu achei que ia ser fácil essa pergunta, na verdade. Não, eles vão lembrar e vai ser fácil a conexão. Rapaz, engraçado, né? É engraçado porque, assim, olhando hoje, 200 milhas e Speed Rap tá extremamente ligado, né? Como assim? Me fala pra galera. A galera não sabe. A galera não sabe disso. Como assim, extremamente ligado? A galera não sabe disso, mas assim, todos os projetos com 200 milhas já de um bom tempo pra cá, a Speed Rap tá dentro. Eu tenho dentro da Speed Rap. E, na verdade, eu acho que até você, Rui, que vai dizer pra gente essa questão de como começou, porque assim, eu lembro que você apareceu de repente num evento de carro, né? Isso eu tenho uma lembrança, que foi um dos NFS Meetings, se não me engano, o segundo. Tu apareceu lá com tua equipe, todo mundo de camisa padronizada, Speed Rap, né? Ali tu já tinha algum objetivo, com certeza. É verdade. Né? O que foi aquele? Tu gostava de carro? Como é que tu chegou lá? Também é interessante falar isso aí. É interessante. Pra gente poder linkar em como foi com 200 milhas. Vamos lá. Como a gente começou um pouquinho, que a gente sabe a origem, eu também não lembro certinho como é que é o primeiro momento, né? Sim. Porque eu lembro do Ilha Race, quando eu chego no Ilha Race, né? Eu lembro, assim, como é que inicia a conexão, tipo, o alemão, vamos lá na empresa, pra plotar um carro. Também, ele chega lá, não chega à toa. E também não tinha o anúncio do Instagram ainda. Então foi isso. Então vamos lá. Não, eu não sei contextualizar certinho. Do Ilha Race, eu lembro a origem. O de vocês, assim, depois eu não lembro. Mas assim, o alemão um dia vai na empresa... Alemão, quem não conhece o alemão, né? Alemão vai lá na empresa, os organizadores de Ilha Race. Amigo nosso. Amigo nosso. Ele foi pra fazer E aí a gente fala do projeto e tal, e nós nos conectamos com o Ilha Race. E o que eu acho legal é que nós conectamos com o Ilha Race, com a questão de organização de sinalização, inicialmente como patrocinador, depois a gente entra hoje a gente é responsável para fazer sinalização no evento e tudo. Sim. Galera, fala um pouquinho do Ilha Race, para quem não sabe também. Ilha Race é uma pista de corrida, uma pista de arrancada oficial. CBA. Temos aqui em São Luís do Maranhão. Ela é homologada pela CBA, ou seja, uma pista profissional, onde ocorrem as corridas de arrancada, né? E que, inclusive, só por curiosidade, a pista começou em 2008 e São Luís sempre teve um histórico de racha de rua, mas desde que a pista começou, diminuiu muito, muito os pegas de rua, que são ilegais, são perigosos, né? Por quê? Porque agora a gente tem um espaço para correr. Então a galera agora tem um espaço lá, desde 2008, que a gente acelera lá com total segurança. Uma pista privada. Uma pista privada, particular. E aí a galera parou de se matar na rua, o que é muito bom.
Né? Certo. E aí a Ilha Race hoje promove campeonatos gigantescos, né? Coisa de 4.000 pessoas. E a Speed Rap tá lá dentro. E a Speed Rap tá lá porque a conexão muda o jogo, Conexão né? muda Mas o assim, jogo, então né, assim, eu lembro dessa situação da Speed chegando lá no Ilha Reis, mas eu realmente não lembro certinho a nossa conexão dos eventos certinho ali. Eu lembro que realmente a marca Speed Rap, quando a gente lança ela, que antes era Speed Comunicação, a Speed Comunicação, que era a marca. Quando sai da Lan House, Speed Lan House, a gente trabalha muito tempo com a marca Speed Comunicação, que o Speed é praticamente um Speed grande, que lembra um velocímetro, né? E é Speed Comunicação. E eu não sei se no início, lá no Ilha Race, era Speed Comunicação, se era Speed Rap, não lembro ainda. Se no início, acho que realmente, a primeira edição que a gente participa, eu não lembro. Eu não era Speed Comunicação, eu acho que eu lembro disso. Eu acho que era Porque Speed quando a Comunicação. gente chegou a conversar, Não, eu me lembro de um comunicação papo da gente que você falou assim, eu tô querendo lançar isso aqui, que é o Speed Rap. E eu acho que a gente lança até lá alguma coisa já sobre PPF. Speed Garage, eu não me lembro se era Speed Rap ou era Speed Garage. Eu não lembro, mas eu acho que é Speed Rap Garage. Eu acho que é Speed Rap Garage. Eu acho que era assim, mas vamos lá. Mas eu lembro de um evento realmente que a gente que lança, pelo menos a gente lança a camisa com Speed Rap, com Speed Rap Garage já, que é um evento de TS. Eu lembro desse evento. Eu não sabia que era Thiago TS ainda. Eu não lembro, eu acho de vocês, eu não lembro desse evento. Eu não lembro de referência de ninguém. Sim. Eu lembro que a gente foi, porque nós curtimos o carro, a gente olhava o carro legal, tinha umas motos massas nesse evento. Eu lembro que foi toda a equipe da Speed na época, tinha o Nicinho, tinha o Igor, tinha uma galera. Era muita gente, vários amigos da gente, era tipo assim, 12, 15 pessoas que estavam com a camisa da Speed. Massa. Que até sinalizava assim, quem são esses caras? O que é isso? E a gente não entendia, a gente não tinha conexão Que estratégia com ninguém. legal. Foi uma estratégia massa. Que isso, Então, esses caras? Uma assim, baita de uma apresentação. Exatamente. Para um público novo. Público novo. Então, assim, isso foi a primeira vez que a gente participa, que a gente vai num evento nessa pegada. E acaba no próprio evento fazendo algumas conexões. Né? Exatamente. Já para ter noção como a Speed conecta nos eventos e automaticamente a gente vai fazendo essas conexões, em evento seguinte a gente já está lá com, eu acho que até meio que pioneiro em algumas exposições, assim, montando um stand, montando uma sinalização, e sempre focou muito no marketing ali, no brand da nossa marca. Eu lembro que a gente fez muito isso, iniciando no Ilha Race. Eu acho que no Ilha Race a gente chega com uma estrutura ali de tenda, sinalização, tanto da pista quanto da Speed, que eu acho que é por isso, um dos motivos que a gente está lá até hoje. E como já um patrocinador, com um apoiador ali do projeto, também com a liberdade boa e com um relacionamento que a gente tem com a galera, porque a conexão realmente muda o jogo. E a gente passa isso para várias outras situações, como os eventos de encontro automotivo, como tudo que está relacionado com automotivo, né? Como drift, manobra, kart. É um pouquinho disso assim geral, mas talvez o pessoal que não acompanha pode não entender muito. Sim. Eu acho que é melhor vocês falarem um pouquinho disso e a importância também no mercado. Então, é isso que eu ia falar. De vocês, foi muito legal essa atitude da Speed. Porque assim, o que acontecia antes, eu vou dar a Ilha Race como exemplo, porque a Ilha Race profissionalizou primeiro do que os encontros automotivos. Na Ilha Race, o que tinha? Tinha uns balões com as marcas dos patrocinadores. Tinha um banner aqui e ali e só tinha isso. Algumas empresas faziam algumas ativações. Eu levava aqueles balões infláveis, eu via muita marca de óleo lubrificante, levava o pessoal para panfletar. Marcas maiores, talvez. Marcas maiores. Tinha as tendas também, algumas tendas. Pois mas eram sempre marcas muito grandes, né? E por quê? Porque o marketing de fora, a central, já tinha esse conhecimento. E aí, a Speed Rap, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. A empresa que eu falo menor a investir nisso. Vai dar uma tenda e deixar uma equipe ali para atender o público. E com certeza começou na Ilha Race, mas depois, com essa tua participação, a participação de vocês nos encontros automotivos, eu vi que vocês investiram lá em fazer um standzinho, né? Vou chamar uns carros de clientes que eram carros adesivados para deixar à exposição, e foi interessante isso daí. E foi só evoluindo. E foi legal que a Speed Rap acabou motivando outras empresas, que é uma coisa que eu queria muito que acontecesse, porque é legal demais você, empresário, patrocinar um encontro, patrocinar um evento, mas você tem um upgrade tanto para o evento quanto para sua empresa quando você participa ativamente de um evento. Ir lá e fazer um stand, por exemplo, e deixar uma equipe lá para atender o público, para fazer literalmente uma propaganda, mesmo que seja uma propaganda
passiva, falando né? de Ali marketing, uma panfletagem, um negócio assim, até mesmo de marketing, assim, sabe, que tá nos eventos, eu acho muito massa, assim, situações que acontecem como no Ilha Race, como Marca e Peça, Sim. entendeu? Que tá ativo com a galera, com a equipe, Líder Volks também, que tá ali. Levam produtos para... Como outras. E também a gente percebe que eu, por exemplo, conheci várias empresas também de conexões que tem hoje com a gente, que são clientes também em eventos. Tipo assim, Sim. exemplo, hoje a gente é conectado com a Berrini Refrigeração também, porque a gente conheceu em eventos. Hoje a gente tem um contato muito bom com a Cardan, e ela pensa em evento, ela me liga, esse dia me ligou a Micaele sobre eventos que vai ter do caminhoneiro e tal, então o cara lembra e vincula, então ela foi uma conexão boa pro Drift também, que chegou depois, não era do segmento, e chegou achando legal aquilo ali, né? O Galdês, eu conheci o Galdês através do Drift também, eu vi a primeira propaganda que o Gustavo fez, já um formato mais moderno, Sim. divulgando a marca do cara, e eu conheço o Galdês através de lá. Eu começo a seguir, até no Instagram, depois daquele momento, eu não conheci o Galdês. E aquela coisa, né? São pessoas que várias compartilham de uma mesma visão. E são várias, e tem várias outras empresas, mas nos eventos assim, automotivos, a gente tem aqueles no Ilha Reis, como outros também, que eu já vi também, até uns assim que, já vi barbearia, já vi um monte de coisa em eventos que é massa, que já vê o cara testa, que olha, Sim. e eu acho que muda o jogo. Com certeza. O cliente tem que ter essa visão, né? E o mercado pode aproveitar muito. Eu sinto falta, sabe o quê? Rede de baterias. Sim. Eu sinto falta de empresas assim que tem um produto que dá pra vender rápido. Eu sinto falta ainda. Por exemplo, baterias, eu acho que tem muita loja de bateria legal que não era pra estar no evento. Concordo. Exemplo. E tem muitas outras. E, por exemplo, o cara que é distribuidor de bateria, ele tem uma facilidade. Eu acho que falta só alguém chegar lá e incentivar o cara a fazer isso. Porque ele tem uma facilidade de pegar ele mesmo uma conta de patrocínio da marca que ele representa, né? Que são as marcas, elas fazem isso. Vamos lá, vou fazer um marketing gratuito aqui. Vou dar um exemplo aqui da bateria Moura, que é famosa. Sim. A bateria Moura, ela estimula os seus distribuidores a participarem de eventos. Com certeza. Né? Ela fornece material para eles trabalharem nos eventos. Divide ali os custos. E isso engrandece o evento, faz a empresa atingir um público novo, faz o público criar uma certa identidade, porque se ela está num evento que o cara gosta daquele evento, ele vai associar, a bateria Moura está no evento de arrancada. Eu gosto de arrancada, quando eu for trocar de bateria, eu acho que eu vou pensar na bateria Moura. O cara faz a associação. E isso cria conexão. Né? É importante. Então, para vocês empresários que estão assistindo a gente aí, apostem nos eventos, porque vale muito a pena. Demais. Mas não é só apostar em patrocinar, é de participar ativamente, né? Se empenhar. Por exemplo, hoje, eu acredito assim, né? Hoje a Speed Rap é um exemplo, por exemplo, é uma pessoa que chegou como uma parceria que hoje já é o cara que dá a ideia, bora fazer assim. A gente acaba fazendo os eventos juntos, né? Hoje já faz os eventos. É engraçado porque ele fala assim, ó, como a gente falou, né? Vários projetos a gente já tem contigo, já com vocês. A pessoa não sabe, mas a pressão que eu recebo pra fazer um podcast de Rui é muito grande. Rui me liga. Constância, tava meu amigo. Tava dando aula, velho. E, você... É o seguinte, tem que lançar mais um podcast, cara. Tu vai fazer mais essa semana? Deus, tem que fazer. Cadê a constância? Bora ter constância. Faz um gravado, faz um gravado e tal. Eu falo, calma, já falei com fulano de tal, já tá tudo certo desculpa, pra semana né, que vem. Semana que vem? Assim, deixa pra depois, Nilson, caça do cara. Aí ele, não, mas eu quero contar a história. Meu Deus, Nilson, que história? O pessoal deixa a história pra depois, eu dizendo pra ele. Então, assim, hoje já não é só uma parceria, é uma coisa assim de... Já dizer, não, tu vai fazer assim, que é melhor, a gente vai botar, porque vai aparecer. Então, assim, já tem o dedo dele na maioria dos eventos. Eu acredito não só do 200 milhas, né? Não, de já participou de vários outros aí, a galera do Cockpit, a galera dos Rebaixados Saudades, eu lembro que teve lá a participação do Speed Rap, isso é muito bacana. Assim, eu falo um pouquinho dos eventos, né, a gente puxa um pouco, o Gustavo Prado foi o nosso primeiro convidado, né, do episódio 1, e assim, pra gente eu acho muito gratificante quando a gente também tem a parceria, que no final das contas que a gente vê as coisas acontecendo e tu vê um resultado que é massa. Tipo assim, o Gustavo tá na BMW hoje, num carro ali, que no final de semana agora a gente tava no Drift, e não era só o carro, era tipo assim, é uma energia que tá ali, que faz parte do projeto. Amizades vão surgindo, né, surgindo, e de conexões. Deixa eu te contar um negócio de conexão que é interessante, que às vezes quando você tá num lugar e vai conectando. Essa semana eu tava num local, lá no Drift, no mesmo local, me motivou a fazer, a iniciar o projeto BMW Drift Speed Web. De repente, daqui um dia sai o projeto
Já tá falando spoiler. Lança spoiler. A BMW de Drift da Speed Rap vai sair. Legal. Tá aí Cara, sim, hein? espera aí. Então, assim, porque vi lá meu amigo Gustavo Prado com o carro dele sozinho. Aí eu lembrei da BMW da Speed lá parada. Aí eu pensando assim, não sei como é que vai ser. Vai que de repente ela sai um xerife ou um policy, sei lá. Ou então um carro camuflado, uma giroflex. Aí eu pensei assim, né? Do nada eu fiquei imaginando. E esse cenário aqui? E, cara, e assim, eu como empresa, né, como marca, e um brand que a gente busca, então a gente entende que eu já olho o negócio, assim como o Nielson acabei de comentar, falando o Rui me liga e tal, mas é porque eu fico esperando, tentando ajudar de uma forma, sabe? Com E às vezes eu falo assim, pô, Nielson, a constância é legal, pô. E é válido. E a gente gosta, viu? Continue. O Bruno às vezes coloca lá no speed de trocar ideia, de conversar. Às vezes eu não deixo ele falar, né? Que você sabe. Às vezes eu não deixo ele falar muito. Às vezes ele fica só assim. Não, eu já tô acostumado. Tem um aqui que fala pra caramba também. Aí ele fica só assim. Até doido. Então, assim, mas de qualquer forma, é muito massa, assim, o fato de você fazer parte desse conjunto todo, eles saberem que eu deixo claro pra eles que eu podem contar comigo, né? E assim, com a Speed Rap, com a marca da gente nos eventos, né? O que a gente pode somar, a gente soma. E pra gente é legal porque é muito gratificante pra mim quando alguém fala do esporte e lembra que para quem conhece a nossa marca, quem conhece um pouco o que a gente faz, eu acho que a gente tem uma importância assim hoje no cenário local, como vocês têm a cultura, eu acho que a Speed Rap hoje, motivando um pouquinho ali, somando de alguma forma no automotivo, Sim. a gente acha que a gente tem uma participação de somar e a gente acha interessante estar participando. Tipo, essa semana o cadastro me ligou para a gente trabalhar no novo projeto do carro dele. Então, assim, e já deu um carro de uma vez, a gente já trabalhou 2, 3 anos com ele. E o fato dele me lembra, ser uma referência no rally e me ligar para dizer assim, Rui, vamos fazer um novo projeto do carro, o que tu acha? Mas assim, não aquela coisa tipo assim, que eu acho que é mais legal é tipo assim, se der certo, beleza, se não der, a gente alinha. Mas tipo assim, aquela coisa tão bacana e transparente que não é só o projeto do rally, ou então tem que ser um projeto novo, tem que ser o melhor. Mas vamos fazer o melhor que dá, porque a gente tem que representar lá fora o Maranhão. A gente já tá vendo outros projetos. Tu pode me contar, eu posso contar contigo, e tu pode contar comigo. E assim, então, isso é massa. O João Afro, por exemplo, tá agora o dia da gravação aqui, ele tá em São Paulo, também correndo Baja em São Paulo, no TV e tal. E ao mesmo tempo, ele é um cara de conexão com empresa, com evento. A gente tem o negócio em jogo. A gente tem, pra gente é uma referência no rally também. E é um cara que também precisa de um projeto, quer somar em alguma coisa, procura a gente tá ali alinhando. Então, são referências que eu acho que a gente pode contar com eles podem contar com a gente. 2 exemplos de rally que são referências pra gente, por exemplo, com outros pilotos, entendeu? Além disso, temos o Drift com o Gustavo Prado, que a gente tem a liberdade aí, já estamos trabalhando em eventos. Vocês sabem que a gente está trabalhando em eventos aí para deixar outro spoiler aí, o ano, né? E tem mais, tá, pra fechar. Tem kart, tem um piloto de kart, né? Temos piloto de kart também que a gente está trabalhando mais para alinhar. É o mercado que a gente pode explorar mais também. Speed Rap em todo lugar. Aliás, tem Rafael Fling aqui, a gente tem uns projetos também trabalhando. Aliás, o pessoal que não conhece o João Afro, ele também começou nessa parte também no marketing, tudo, lá da pista, tá? Então ele, na época, ele fazia parte ali da comissão organizadora e tudo, então ele tem uma visão. Ele tem uma visão muito massa para um projeto assim. Esse dia a gente tava gravando lá também, já carro de concessionária e tal, ele tá representando uma marca Mitsubishi, parece, né? Mas agora ele tava na marca já de elétrico. Legal. Ele começou alguma coisa do tipo, não posso falar muito, mas ele falou algo do tipo, entendeu? Bacana. E deve ter mais, com certeza. Vamos lá, cara, então estamos esquecendo, ó. Imagina que esse Speed Rap tá em todo lugar que você falou. Acabei de lembrar, cara, no dia da gravação hoje, tá tendo também esses dias, evento de manobra em Vargem Grande. E os carros lá estão todos cheios de Speed Rap. Então, assim, isso é muito gratificante, isso é massa. Tipo assim, vai ter um monte de carro lá. Então, assim, a gente vai estar um pouquinho de cada movimento. E pra gente é muito gratificante o cara precisar do adesivo ligar pra gente. Então, a gente resolver, mesmo, convenhamos, nós estamos na Speed com mostra na verdade, pô, a competência, né, pô? A responsabilidade. Isso é muito massa. Além disso, também, vamos avançar mais. E aí parece que é só isso, mas a Speed Rap tenta seguir um pouquinho de cada tribo. Então, vai ter também, enquanto automotivo esses dias, de som automotivo. E adivinha quem tá lá? Speed Rap, claro. E a Speed Rap não tá só, tipo assim, eu tô com contato conversando com o Benavides, que é um organizador, eu tô com a Negra Cabulosa, que é um som bem conhecido no Brasil, e é um carro que leva a nossa marca, pra quem não sabe, a Negra Cabulosa é um carro adesivado lá em Speed Rap, né, que ela leva uma Speed Rap lá no perfurado do carro dela, entendeu? A galera por aí manda muito a foto da Negra Cabulosa falando aí, já até convidei Mineiro pro podcast, ele disse que é tímido, falei, mas assim, porque a gente tem essa conexão com essa galera, cara, e é massa porque cada projeto é cada projeto. E sabe o que é melhor? Para dizer assim, que não é aquela coisa de financeiro,
Que é de, não tem aquele negócio com o cara assim, não, pô, é de verdade. Às vezes quando eu vejo o Gustavo Prado fazendo assim, ó, só vejo de verdade. O Gustavo vai ver, chama algum churrasco, aí é longe, é um dia não sei o que. Eu lembro que às vezes quando vai ver o Gustavo Prado do Drift falando assim, só vejo de verdade. E assim, uma coisa que é massa, vou dar um exemplo bem aqui, cara. Imagina você, esse curso automotivo, receber a mensagem para vocês saberem se é de verdade ou não. Vou falar bem aqui um cortezinho para F250 Nega Cabulosa. Nós estamos de boa aqui, ó. 15 de dezembro do ano passado. Aí eu recebo a mensagem assim, ó. Mineiro, que eu só chamo mineiro, da F250 Nega Cabulosa. É Rui. Quiser fazer um eventozinho com a galera aí com o nosso carro, a gente sempre tá nos eventos, mas se tu precisar até o dia 25 ou dia X que eu vou viajar, você pode estar disponível para vocês fazerem um evento para vocês. Legal. Então assim, cara, você receber uma mensagem de um cara que conecta contigo, um som bem bacana que tem... Famoso, que é disputado. Que é disputado, que cobra um dinheiro absurdo para um evento e o cara manda assim, tá disponível para vocês fazerem a confraternização. Na hora que você sabe? quiser. Tipo assim, fantástico. Isso muda o jogo. Então Fantástico. assim, F250 Nega Cabulosa, tamo junto, viu? Massa. Então, assim, esse é um exemplo. Ó, imagina, galera, aí, ó. Sou automotivo, a Speedweb tá lá, pô. Entendeu? E a gente tá. Além disso tudo, falando um pouquinho da gente agora, para passar de novo para vocês, e a gente busca sempre o conhecimento, né? A parceria. Então, assim, eu acho que a gente tenta buscar hoje no mercado a nossa melhor conexão com as estéticas automotivas, com os caras que têm um sentido de conectar com a gente entende que o mercado de mais conhecimento é um mercado melhor, tanto para apoiar o mercado, para patrocinar o evento. E eu acho que a gente tem muito para somar ainda. Eu acho que quem cola com a gente tem muito para somar com vocês, né? E assim, cara, é um pouco disso. No mais, eu acho que eu já tô falando até mais que vocês. E no mais é isso. Queria deixar vocês livres para vocês também fazer algum comentário legal aí. Eu acho que o gancho de patrocinar o evento ou motivar o empresário, acho que é massa, né? E eu queria que vocês, eu acho que já tá pertinho do final aqui. Eu acho que é bom de repente já ver uma informação legal que vocês querem passar. Eu acho que é bom falar um pouquinho pra gente, sabe o que? Antes de finalizar, fala um pouquinho dos eventos, cara. Assim, tipo, vamos fazer o marco assim, ó. 200 milhas antes e 200 milhas hoje, um pouquinho mais de gestão, um pouquinho mais de imaginar eventos maiores ou participações maiores. O que a gente pode esperar 200 milhas num momento, tipo assim, daqui para frente, ou um 200 milhas mais trabalhado, um novo momento? Eu vejo os 200 milhas num momento assim, bem diferente ou com novidades para daqui para frente. Eu vejo isso, eu não sei. Eu acho que vocês têm como embarcar em novos projetos, eu acho que a gente tem como somar em novos projetos. Eu acho que a 200 milhas tem muitas águas que já passaram, mas eu acho que vocês estão bem mais lapidados hoje, assim, né, como profissionais, como empresários. E eu acho que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O novo 200 milhas, eu acho que tem um novo 200 milhas. Porque tem entendeu? O antigo, como a gente falou ainda agora, que era uma página, que era um hobby de amigos e que reunia várias tribos em posto de gasolina. Ainda o pessoal fala assim, mas toda quinta-feira tem conta em posto por ali, A, B, C. Mas, naquela época, quem reunia éramos nós. Fazia um flyerzinho, Gabriel fazia tudo, lançava, quinta-feira que vem um adesivaço e tal, não sei o que, distribuía adesivo e tal. Esse é o 200 milhas antigo. Mas no momento que, através dos adesivos, e através dos outros produtos, né? Porque outros produtos só chegaram contigo. Sim. E a outra ideia, coisa que a gente não comentou aqui de... ainda, né? Que vai ter tempo, vamos comentar. Vamos lá. Foi só através de Bruno. Então, assim, quando a gente teve esse reconhecimento, esse abraço grande do público, em relação à marca, aí o Bruno falou assim, a gente tem uma oportunidade aqui. Bora lançar uma camisa, bora lançar um boné. A gente começou com camisa, né? Não sei. E aí, disso em diante, com a chegada do Bruno, essa ideia, essa visão, esse compartilhamento de ideia, esse ponto em comum, aí acho que é a virada de chave, né? Aí deixa de ser só uma coisa de... Porque qualquer coisa que a gente faça hoje, o Bruno sabe disso, a gente consulta o outro, a gente vê se dá certo, a gente, será que dá pra fazer? A gente consulta tudo, né? Vê se dá certo e tal. Por exemplo, podcast a gente... Quem foi o maior incentivador? Rui, com foi certeza. O Rui até hoje. O Rui chegou, falou assim, chegou no meu privado, nunca esqueço. Chegou no meu privado, ei, e aí, bora lançar mesmo, rapaz, bora fazer esse podcast e tal.
pô, tem muito conteúdo e tal, o pessoal vai gostar, tu tem tudo, e Bruno sabe coisa pra caramba, tu também, não sei o quê. Tem que falar do podcast de vocês agora. Pois é, porque pois tu é. puxou o gancho, o Bruno tá com a responsabilidade Esse de puxar. gancho aí, esse momento, realmente foi com o Rui. Porque o Rui, inclusive, né, teve o Igor, a gente na molecagem no grupo, né? Ah, isso aqui, bora fazer e tudo. E aí, o Rui chegou no meu privado e falou, Nilson, bora fazer de verdade. Vai, bora contar no estúdio, ver quanto é que é e tal. Bora, pode contar comigo aí. Bora lá, bora. Vamos começar vocês dois aí. Foi o primeiro episódio que a gente fez. Engraçado que foi o primeiro episódio gravado. A gente também tá que nem aqui. Aprendendo, né? Aquela coisa Aqui, aqui. Papum. E fez. Boa, aprendendo. Mas é isso. Aí, pra quem não sabe, a gente tem um podcast também, né? Claro que mais voltado pro ramo automotivo. Só procurar lá no YouTube, @200milhas, podcast 200 milhas, que você já encontra fácil, né? Mas vamos lá, nesse antes e depois, o grande lance o 200 milhas era um hobby, 100% hobby, tanto é que as pessoas passavam e depois que abusavam iam tocar sua vida, e a gente ficou, porque a gente gosta pra caramba, a gente não queria fazer outra coisa, claro, a gente faz outras coisas, mas não quer largar isso daqui, a gente quer continuar falando de carro, vivendo a cultura automotiva, né? Mas também porque a gente vislumbra crescimento nessa área, né? Pessoalmente falando, Bruno falando, eu vejo lá na frente eu pedindo minha exoneração do serviço público, que é uma estabilidade e tal, mas eu vejo lá na frente, eu não quero mais. Vou me dedicar agora só a 200 milhas, né? Eu vejo isso lá pra frente. E assim, a grande questão foi essa profissionalização, né? 200 milhas era só encontro, começou a fazer uns eventozinhos, veio a rede social, e o que eu vejo pro futuro, pelo menos o que eu vejo pro 200 milhas, é essa profissionalização. A rede social é algo fundamental pra gente, onde a gente tem números expressivos, esses números é o que a gente usa para conectar as empresas e o público, né? E o que eu vejo pro futuro? A gente precisa aumentar esses números, com certeza, acabar se dedicando mais a essa profissão de influencer, né? Porque é o que vai ser a nossa alavancagem de números. Mas o que eu quero é fazer eventos maiores, transformar São Luís do Maranhão num polo, porque o pessoal hoje sempre fala de São Paulo, que tem uns eventos mais massa. A gente tem eventos legais e a gente pode ter eventos muito melhores. Com certeza. E abranger mais conteúdos, né? Avaliações de carros, etc. Mas para isso, o que eu tenho como desejo? Alcançar empresas maiores, porque essas empresas maiores vão conseguir tickets maiores, que vão poder financiar projetos maiores. Né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Porque não é só a foto, não é só assim, envolve muita coisa em jogo. A gente fala muito sobre isso. O que tá faltando pra gente subir, alavancar os eventos é o ticket maior do cara que tem marketing já pra patrocinar, e a gente precisa disso. Né? Hoje, com o tamanho que a gente tá hoje, quem que a gente ataca? A gente ataca o distribuidor local, né? A gente crescendo, claro que a gente quer levar essas empresas junto com a gente, todo mundo tem que crescer junto. Todo mundo tem que crescer junto, né? Mas eu vislumbro lá na frente não só o distribuidor, mas como a marca que ele representa. Né? Vamos pegar aí uma Volkswagen da vida e a gente ser, por exemplo, os garotos propaganda da Volkswagen, vamos avaliar os carros da Volkswagen. Isso vai permitir que a gente alcance um patamar bem maior, eu tenho certeza. Então é isso que eu vislumbro para 200 milhas, são eventos maiores, mais conteúdo, produzindo mais conteúdos e se associar a marcas maiores. Tem um ponto importante que tu falou sobre abranger, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha... O 200 milhas era muito São Luís. Era muito Ilha Reis e tal. Hoje não. Hoje a gente já tá em outros estados. A gente acabou de vir de Belém. Sim, isso aí foi em Belém. Uma viagem maravilhosa. Depois fizemos uma viagem junto, galera. Vamos pra Fortaleza em breve. Vamos pra São Paulo. Né? Estamos expandindo aí. Fez cobertura já em Fortaleza, eu fui 2 vezes lá. E tudo. Fazer novas conexões. Então, porque conexão muda o jogo. Galera, o papo tá ótimo, mas vamos ter que voltar na segunda temporada. vamos voltar assim. Vamos voltar assim, com certeza. Coisa pra gente debater. Então assim, cara, pra
Pra realmente eu queria mostrar minha gratidão por vocês estarem nesse Cara, é uma projeto com honra a a gente estar gente. aqui. Nossa, Assim, demais, legal. Queria lembrar vocês que vocês podem contar com a gente, com a Speed Rap, que é o patrocinador do podcast, tá, galera? Tem que pagar a conta, entendeu? Assim. E, cara, a ideia mesmo do podcast é trazer um papo descontraído, é um papo que a gente bate papo, às vezes a gente fala um pouco sobre esses assuntos que a gente conversou e externar um pouco com a galera, que às vezes a galera não sabe que a gente também tem nossas demandas diárias, né, pessoais, a gente tem umas guerras que a gente e tem uns sonhos, né, de vidas avançar dentro de uma mais. única vida, exatamente. Né? Então, assim, queria que vocês fizesse suas considerações finais e espero que vocês estejam com a gente na segunda temporada. Cara, só quero agradecer, é uma honra, como eu falei, é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado num podcast. Muito bacana. Agradecer a Speed Rap, ao Rui, que sempre tá apoiando a gente, cara. Obrigado, espero que a gente consiga te retornar tudo isso que tu apoia a gente. Também, né? Sabe? Mas eu tenho certeza que tá indo no caminho certo, afinal de contas, hoje a Speed Rap é muito conhecida, tá? Não é à toa, essas ações elas funcionam, vale muito a pena. E vamos pros próximos projetos, cara. Vamos que eu tenho certeza que a gente vai crescer juntos aí, tem muita coisa aí pra gente explorar desse mundão. Com certeza. Realmente agradecer mais uma vez, sempre com a gente, Speed Rap. Então assim, é uma honra muito grande pra gente estar aqui. A gente tinha comentado. Antes eu falei assim, eu acho que o próximo vai ser nós. Eu falei, Bruno, acho que eu tenho certeza que o Gustavo foi chamado, então o próximo tu vai ver. Aí quando eu falei, aí tipo, alguns dias depois, tu falou assim, Nelson, tem que marcar com vocês, pô. Na verdade, tu tava ocupado, não sei. Foi de marcar com vocês, na minha cabeça, eu já tinha falado com vocês, pô. Ele corre, porque já todo tempo ali direto, a gente viajou. Sim. Eu achei que eu tinha marcado com vocês. Aí depois que eu cheguei de viagem, que eu falei, vou ver a agenda deles. E Bruno viajando esses dias, entendeu? Pois é. Termina, Nelson. Mas é isso, cara. É isso, cara. Acho que fundamental hoje a Speed Rap para 200 milhas e vice-versa, né? A gente tem uma mão dupla maravilhosa. Show de bola. Vale a pena, pessoal, conhecer o trabalho da Speed Rap. Com certeza. Vale a pena conhecer o Rui, cara. O Rui é um cara bacana. Tá? Ele fala no 2x. Eu falo no 2x. Galera, valeu, obrigado ao mesmo, cara. Então assim, galera, novamente, galera, até a próxima temporada que eu quero vocês de novo, tá? Vamos nessa, estaremos aqui, viu? Essa foi a terceira edição da nossa da primeira temporada do Speedcast. Então assim, conexão do jogo, um pouquinho da história de 200 milhas. Conta com a gente. Speed Rap em todo lugar. Valeu, tchau.